impacto que eu tive, a primeira experiência foi quando eu vim pintando ao vivo, assim, né? Vai ter muita cor, vai ficar muito interessante. Olha só aquilo ali. Pois é, olha aqui. Não é? Aquilo ali é chocante. É, olha esse. Coloca do lado de um azul desse aqui, o que vibra, né? Aí ele vai jogando, verde em cima do verde. Aí... Aquela lá, você colocou a tela onde? Tipo, é assim. Na parede. Na parede, né? Ele pintou na vertical. É. Esses trabalhos que tem, né, nesse rumo, talvez eles sejam todos eles assim, sem chassi. Para uma questão de uma proposta. Vai me dar, vai me dar! Lúcio é um artista, apesar de qualquer outra coisa, independente de síndromes, né? Acho que ele tem, conforme eu disse no texto que eu escrevi sobre ele, uma característica racional muito forte, porque ele faz uso de uma iconografia que só as pessoas que dominam mesmo um vocabulário são capazes de se utilizar desses elementos racionais como geometria, uma certa noção de perspectiva. Embora as obras dele, na sua maioria, se apresentem no plano da pintura, né, sem uma profundidade de campo, ele tem profunda noção dessa relação de perto e longe, claro e escuro. Ele tem uma noção bastante aguçada das cores. Então é impressionante a gente ver como a arte sobrepõe às vezes outras coisas que a medicina não consegue explicar.
E o que você me conhece? O que eu te conheço? Bom, Lúcio, quando o Lúcio nasceu, eu não sabia nada sobre síndrome de Down e não sabia nada sobre o Lúcio também. E quando eu recebi o diagnóstico da síndrome de Down e junto com ela, com esse diagnóstico, o prognóstico de que viria uma série de deficiências, uma série de dificuldades, realmente eu levei um susto muito grande e algumas horas depois que esse susto passou, porque realmente esse susto durou algumas horas, eu tomei uma decisão. Se tivesse alguma coisa para ser feita para o Lúcio não crescer com aquelas deficiências que vinham associadas à síndrome de Down, eu faria o que fosse preciso. E realmente fiz. Então eu cuidei do Lúcio desde pequenininho, trabalhando muito, fazendo muita estimulação, fazendo muitas coisas mesmo, para promover o desenvolvimento dele. E o que eu vejo agora, 17 anos depois, é que cada minuto, cada tempo, cada ato, cada coisa que eu fiz para a promoção do desenvolvimento do Lúcio, valeu a pena, porque realmente, né, Lúcio? Uhum. Ele é o cara. Achou! Você tá procurando? Olha, eu acho que o Lu sempre teve pinta de artista, né? Porque ele sempre gostou de fazer... Sempre gostou de pintar, assim, desde criancinha, né? A gente pegava aquelas telinhas pequenininhas, minha mãe fazia as tintas e a gente ia, mandava ver. E assim, a gente sempre teve muito contato com as artes, né? Então, tinta, pincel, quadro, sempre foi uma coisa muito natural na nossa vida. E assim, ele sempre teve muita intimidade, né, com as artes, e acabou que ele depois se descobriu mesmo como artista. Se eu não conseguir, eu vou ajudar. Tá bom. Então eu comecei a trabalhar com síndrome de Down, fiz um programa de pesquisa e de atendimento de crianças com síndrome de Down na Universidade de Brasília. E logo depois que eu saí, me aposentei da Universidade de Brasília, continuei esse programa num escritório particular
e continuei atendendo essas crianças e apareceu uma mãe. Aí disse para mim, mas você não olharia ele para mim? Eu disse, tá bom, traz ele aqui para uma avaliação. Levou o Lúcio para avaliação, eu vi que realmente ele não precisava de nenhum acompanhamento psicológico, porque ele estava muito bem, ele estava fazendo o que toda criança faz. E que apenas ele tinha uma marca biológica que as pessoas chamam de síndrome de Down e que as pessoas gostam de ver nisso uma possibilidade de fracasso. Mas eu não vejo dessa maneira, eu não vejo que eu não encaro as marcas biológicas como definidoras de fracasso. Elas não são definidoras de nada. O que define fracasso, sucesso, seja lá o que venha a ser fracasso, sucesso, que eu nem sei o que é isso, são as relações interpessoais, a vida social, os modos de viver dessas pessoas. É isso que define se elas vão ser bem-sucedidas ou mal-sucedidas na vida, e não a marca biológica, né? E evidentemente que todas essas condições são condições limites da nossa vida, nos impõem limites, né? Mas não são definidoras de todas as nossas possibilidades. Elas definem algumas impossibilidades, mas não definem as possibilidades. E eu acredito que as nossas possibilidades são bem maiores do que as impossibilidades. Então é só esquecer as limitações e operar no campo das possibilidades. E foi isso que eu vi acontecer com o Lúcio. Por que essas orelhas tão grandes? E para que essa boca tão grande? Socorro, socorro! O Lúcio é meu amigo, o Lúcio, muitos momentos da vida, foi meu filho. Bom, é um menino, né? Como qualquer um, dá trabalho pra caramba, né? Pra criar, pra educar e tudo mais. Mas, diferente dos outros meninos, né? Tem muita bondade, né? É um menino muito amoroso, muito carinhoso, um menino muito bom. E eu tenho muito orgulho dele. O Lúcio, a princípio, ele nasceu um revolucionário. Ele chegou revolucionando a vida de todo mundo. Ele chegou revolucionando a vida do pai, da mãe, dos irmãos, dos tios, de todo mundo. Isso daí lapidou essas pessoas de uma forma assim radical. Olha, o Lúcio foi uma grande surpresa na nossa vida. E de repente a gente se apaixonou pelo o tanto que ele era afetuoso, carinhoso e muito próximo de nós. Então esse processo dele andar, dele caminhar, dele tomar banho sozinho, dele ir para a cozinha, cortar pimentão melhor que eu, cebola muito melhor que eu, deixa a gente assim muito encantada, né? Porque ele tem habilidades maravilhosas e não é só a habilidade artística, é essa capacidade que ele tem de transformar a vida dele numa grande alegria.
recebi um convite para uma exposição que ele fez, acho que aqui num shopping, acho que é perto ali do Jardim Botânico. E fui lá ver. E comprei até um quadro, tem um quadro dele aqui comigo. Né? E achei ele uma pessoa de uma vitalidade enorme, uma energia, fiquei impressionado. Ele já tinha o quê? Me bota menos 5 anos, né? Assim, cheio de vida. E isso transparece na forma como ele se atira nessa atividade. Né? O que naturalmente concorre para ele superar, como já disse, os seus limites. E admiro a forma como ele se comporta perante a vida, né? Fico feliz de vê-lo em atividade, tendo um ateliê, tendo exposições. Enfim, são coisas que a gente não pode ignorar, né? São coisas que a vida nos oferece como um lado positivo, um lado das superações humanas. Né? Lembro dele pequenininho, a gente dando tinta e as condições para ele se expressar com a linguagem de pintura, né? E agora ele está tomando proporções interessantes na vida dele, né? E parece que ele coloca isso como uma atividade, não um hobby. Eu vejo ele comentando sem querer me impressionar que é o trabalho dele, né? Para nós, a Expoarte, o Lúcio é daqueles artistas que temos, além de muita esperança, muito afeto, um artista considerado promissor e investimos nele com toda a certeza. Letícia. Luana. Lúcio. Luiz Fernando. Eu. Mariana. Bom dia, né? A atenção aqui hoje teve uma mudança no horário, né? Era pra gente ter tido os 2 primeiros horários, aula dupla, pra gente continuar a atividade. Então a nossa aula de arte... O Lúcio chegou aqui nessa escola em 2009 para cursar a 5ª série, né, o 6º ano. E assim, em seguida a gente criou muito afeto por ele. Ele é um tipo bastante carismático e para mim pessoalmente é aquele tipo inesquecível, né? Ele já está indo para o ensino médio, é uma nova etapa na vida dele e nós esperamos que esse período aqui no GAN tenha colaborado para que ele possa estar mais maduro partindo para essa nossa etapa. Ele é um menino muito querido e vai deixar saudades e muito boas lembranças para todos nós.
ele transita com essa coisa do expressionismo, da arte, da tinta, da cor e da vibração. O que você sente numa exposição? Olha, Lúcio, quando você começou a pintar, eu gostei muito do seu trabalho. Nossa, eu achei assim muito bom. Você foi pintando e eu fui achando muito bom. E aí eu precisei dar uma afastada de ser mãe, né? Para poder olhar o seu trabalho. Como uma professora oficial de pintura. Isso, como uma professora oficial de pintura, com um olhar crítico. E como eu gostava muito, e é muito difícil afastar a mãe da profissional, né? Eu fui procurar outros profissionais de arte para analisarem o seu trabalho, né? Para falar assim, será que eu tô ficando doida? Será que é porque eu gosto muito desse menino? Será que é porque eu acho que tudo que ele faz é um barato? Ou se realmente o trabalho dele é bom? E o retorno que eu tive dessa pesquisa que eu fiz com os outros profissionais veio bem ao encontro daquilo que eu acreditava, que você, Lúcio Piantino, é um artista. A arte acaba vindo para confundir as pessoas nesse sentido de como que elementos abstratos dessa natureza conseguem, de uma certa forma, elevar o espírito das pessoas, né? E fazer com que o Lúcio se destaque entre os artistas da geração dele, que é muito nova, né? Assim, ele é um adolescente e é marcante isso na obra dele. Eu acho o Lúcio um talento inegável. De tudo que a gente viveu, né, nesses últimos 17 anos, foi 17 anos de aprendizado, tem sido, né? Um aprendizado atrás do outro. Então, viver com o Lúcio é aprender. Aprender sobre diversidade, aprender sobre diferença, aprender sobre preconceito, aprender sobre oportunidades, aprender sobre luta, aprender sobre alegria, sobre felicidade, sobre prazer.